Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da ameaça do Flávio Dino de fechar o Congresso, hein? É isso daí mesmo. Olha só o que está escrito aqui nessa manchete aqui do UOL, aqui do Leonardo Sakamoto. Dino alerta o Centrão para não usar o golpismo pró-Bolsonaro para defender emendas. O Congresso está fazendo coisa errada, está votando errado, não está cumprindo seu papel do jeito certo. Se vocês continuarem brigando com o STF vai ser obrigado a tomar medidas. Fechar o Congresso, solução Venezuela. Lembra o que eu falei para vocês? Esse é o grande risco da esquerda. A esquerda está desesperada porque está vendo que não conseguiu controlar a opinião pública brasileira, toda a expectativa deles de controlar a opinião pública brasileira falhou, vai chegar 2026, eles estão enrolados, então agora a alternativa que eles vão ter é a solução Venezuela, né? Isso daqui é uma ameaça, e uma ameaça absurda, como eu vou mostrar para vocês aqui ao Congresso, do Flávio Dino, dizendo que os congressistas não estão se comportando, que não pode, que eles estão dando um golpe. Ele fala isso aqui, ou seja, para justificar o quê? Né? É o que eu falo para vocês, sempre que o pessoal levanta esse troço de golpe, é quando eles querem dar um golpe na verdade, né? E é o que o Flávio Dino pode estar pensando realmente. Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Gordola Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Leonardo Sakamoto deu recado aqui para o Dino. Dino alerta o Centrão para não usar o golpismo pró-Bolsonaro para defender emendas. Por quê? O que ele está querendo dizer aqui? Eu falei para você que aquela decisão que o Congresso tomou em relação ao Ramagem era uma decisão que era muito maior do que meramente só contra o Ramagem. O Congresso como um todo está muito chateado com o fato de que o STF está tentando controlar o Congresso, né? É o que o Dino está fazendo. O Lula estava com problema com o orçamento, porque ele não conseguia mais comprar os congressistas com o orçamento secreto, do jeito que funciona hoje, e aí ele pediu para o Dino dar um jeito de controlar o Congresso. Aí o Dino começou a bloquear a emenda, fazer um monte de coisa lá, sendo que isso é um absurdo, não tem lógica. O orçamento é do Congresso. E o Congresso votou a definição de como esse orçamento é feito, né? Sempre foi assim, o objetivo dessas votações foi justamente acabar com a compra de votos. O Lula, no primeiro governo dele, ele conseguia comprar os deputados com muita facilidade. Primeiro ele comprou com mensalão, né, dando dinheiro para os deputados na cara dura. Depois ele passou a comprar através das emendas. O candidato que votava com o PT, ele aprovava a emenda daquele candidato, aprovava a emenda no orçamento, né? O Congresso fazia o orçamento, mas como o orçamento só era executado pelo Executivo, o Executivo podia, de forma discricionária, aprovar ou não aquela emenda do deputado, o Lula só aprovava as emendas de quem votava com ele, então ele acabava comprando o Congresso dessa forma. Com o Bolsonaro isso mudou, já falei para vocês, o pessoal critica o orçamento secreto como se fosse uma coisa ruim, mas não, é uma coisa boa, porque impede o presidente de comprar o Congresso. O presidente não tem mais como saber de quem que é a emenda, ele não pode mais bloquear uma emenda de alguém do Congresso. Então, isso é a situação atual. O Lula, quando ganhou a eleição agora, ficou... Não, mas como que eu faço para governar se eu não posso comprar deputado? Porque o Lula não tem ideias boas. As ideias do Lula são todas ruins. Ele não tem uma ideologia, não tem um projeto para o país. O que o Lula tem é comprar as pessoas, é o que ele consegue fazer, né? E daí ele está com dificuldade de comprar o Congresso por conta disso. O Dino entrou e começou a bloquear essas emendas com coisas aleatórias. Então, esse movimento que você vê no Congresso é muito mais do que um movimento pró-Bolsonaro. É um movimento que vê contra esse crescimento do poder do STF. E, de novo, isso é exatamente o que aconteceu na Venezuela. O executivo, lá na época, o Hugo Chávez, com o STF, que estava favorável ao Hugo Chávez, e começaram a controlar o legislativo até anular o legislativo totalmente, né? E o Lula está fazendo a mesma coisa aqui, está seguindo o caminho da Venezuela, o caminho Venezuela mesmo, né? E aí o que acontece? Olha o alerta que o Dino fez aqui, ó. Não, o Centrão, que é mais oportunista e fisiológico do que golpista, aplicou uma manobra rocambolesca para livrar Alexandre Ramagem da ação penal por golpe de Estado, que foi hit do grupo Bolsonaro e seus cúmplices, né? Então o que eles estão reclamando aqui? Não, porque o Centrão é fisiológico porque vocês querem, né? Eu já expliquei, o Centrão é fisiológico, eles gostam
gostam de se vender? É verdade, tá? Um monte de deputado lá gosta de se vender. Mas a verdade é a seguinte, mesmo esses deputados que gostam de se vender, gostam mais ainda de ganhar a eleição do que se vender. E eles estão vendo que está chegando 2026 aí, que eles vão ter dificuldade de se reeleger, que a única pessoa que tem voto no Brasil é o Bolsonaro, no final das contas. Então tem esse problema também, não é só isso daqui não, né? Aqui, ó, e ele diz aqui, ó, que ele fez isso não apaixonado pelo sorriso de deputado ou pelos olhos do ex-presidente, mas para mandar ao STF o recado de que parlamentares não vão aceitar punições em processos por desvios de emenda, como já disse aqui antes. E, de novo, a preocupação não é que é punições por desvios de emenda, né? Porque não tem desvio nenhum. É direito do Congresso fazer o orçamento. O que está acontecendo aqui é que o STF, o Flávio Dino, está querendo controlar as emendas para ajudar o Lula. Querendo que o Lula possa, de novo, comprar os deputados com a coisa do orçamento. E aí, como eu falei para vocês, isso é uma coisa extremamente positiva, porque mostra exatamente o Congresso se incomodando com esse excesso de poder do STF. Tudo bem que é com relação à emenda, a gente está mais incomodado com outros tipos de abuso de poder do STF. Mas no final das contas dá a mesma coisa. Eu já falei para vocês que em determinado momento houve muita conversa no Senado sobre fazer o impeachment, não do Alexandre de Moraes, mas do Flávio Dino. Por quê? Porque o Flávio Dino é que está fazendo essa lambança com o Congresso, né? E isso faz sentido, e seria ótimo para a gente. Por quê? Porque fazer o impeachment do Flávio Dino tem duas vantagens enormes. Primeiro, mas vai ser o Lula que vai escolher o substituto dele. Mas foi o Lula que escolheu. Você acha que o Lula consegue escolher alguém pior do que o Flávio Dino? Não tem como, né? E mais do que isso, você tem uma outra vantagem que é a seguinte, no momento que tem um impeachment de um ministro do STF, o resto recebeu o recado. O resto vai começar a cogitar as coisas assim, olha, tem que fazer as contas aqui, se eu não vou incomodar muito o Congresso, se eu brigar demais com o Congresso, está arriscado eu receber o próximo pedido de impeachment, né? Então, havendo um pedido de impeachment de qualquer ministro do STF, a coisa é positiva. Aí o que está acontecendo aqui, né? O ministro Flávio Dino falou assim, olha só, somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em sua mão os poderes de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas peraí, como assim? O Congresso ele tem esses poderes, está dando na Constituição esses poderes para ele, né? E efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente. Não, olha só, não é só em tirania, não. Na Constituição brasileira dá esses poderes para o STF. Agora, curioso ele falar esse negócio de um ramo da República acumular poderes, porque é exatamente isso que o STF tem feito, né? É o que eu expliquei para vocês. A esquerda perdeu força política. O povo brasileiro não apoia mais a esquerda. E aí o que sobrou para a esquerda, o que sobrou para esse pessoal velho da esquerda brasileira, é justamente a justiça. É o último guardião. Aliás, não foi só no Brasil que aconteceu isso, não. Isso está acontecendo em vários países do mundo, né? E aí, aqui, ó. Maiorias ocasionais podem muito bem o sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime institucional. Olha só o que ele está falando. O Congresso está dando um golpe, votando contra o STF. Não pode, embora esteja na Constituição que o Congresso tem o direito disso tudo, inclusive tem o direito de determinar a questão das emendas, ele não pode fazer isso, porque quem manda aqui é o STF. O STF é o suprassumo da parada. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, ó, investigações da Polícia Federal apontam evidências de um comércio de emendas parlamentares que congressistas reservem de volta parte dos recursos. Isso não acontece no governo Lula, não, né? Porra, tudo quanto é licitação no Brasil tem os 10% do congressista, o 10% do ministro, o 10% de quem arrumou a grana. É lógico que isso daí, né? Ou seja, o que o Flávio Dino está querendo fazer aqui? Ele está querendo dizer que o Congresso está brigando com o STF não porque tem uma causa justa, está brigando com o STF porque está dando um golpe no STF. E você sabe o que isso significa? Isso significa que ele pode, em algum momento, fazer o que fez o STF lá da Venezuela. Pode ver a decisão do STF da Venezuela que tirou poderes do Congresso completamente porque entendeu que o Congresso estava se tornando antidemocrático. É isso mesmo. O STF da Venezuela. Assim foi o golpe na Venezuela. O Maduro passou a ter controle completo da coisa exatamente quando o STF acabou com o Congresso, alegando que o Congresso estava votando errado, estava dando um golpe ao substituir o Maduro pelo Guaidó.
o Congresso fez o impeachment do Maduro, ia botar o Guaidó no lugar dele, o STF falou, não pode fazer isso não, porque vocês estão agindo como, estão dando um golpe no Brasil. O Flávio Dino já está preparando a justificativa. E eu falei para vocês, tem que tomar cuidado. A esquerda está toda serelepe aqui, ó. O Celso Rocha de Barros, que é um esquerdista, está falando aqui, ó. Bolsonaro cria aliança entre golpistas e ladrões, está falando do Congresso, para atacar o STF no conclave do capeta e não sei o que lá. E tá, né, ele tá chateadíssimo com isso, muito chateado mesmo. Por que ele está chateado com isso? Porque eles sabem desse problema. O fato do Congresso ter 315 votos contra o STF abre um monte de possibilidades. Esse placar aprova PECs, esse placar aprova impeachment do Lula, esse placar aprova qualquer coisa. Eles estão desesperados. Qual a alternativa? É a alternativa Venezuela. Eu espero que eles não façam isso. Eu acho que eles não conseguem fazer isso. Eu acho que as instituições do Brasil não escutariam o STF nesse tipo de situação se o STF tentar dar um golpe contra o Congresso, como fez o STF da Venezuela contra o Congresso venezuelano, né? Mas existe essa possibilidade. A gente não pode descartar essa possibilidade. Temos que ficar de olho nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.